Olá, amigos. Eu sou a Adriana Coelho. Esse áudio de hoje não vai ser muito agradável de se fazer, não, tá? Eu até pensei de meu filho narrar a parte que eu. Eu fico muito constrangida de falar. Mas é um fato que eu acho que a maioria de vocês, pelo menos as pessoas da minha geração, não tomaram conhecimento. Né? Eu, por exemplo, só fui saber, né, desse horror, dessa monstruosidade que aconteceu no Brasil entre 1930 e 1980, há quase um ano atrás. O meu esposo ele estava pesquisando no trabalho lá documentários e encontrou esse documentário. Então, quando ele chegou em casa, ele perguntou se eu sabia disso, né, daquilo que tinha acontecido. E eu falei que não, e ele colocou para eu ver. Então, foi assim. O Hospital Colônia de Barbacena foi construído em 1903. E era para abrigar pessoas, né, que tivessem tuberculose, pessoas que tivessem algum transtorno mental. Mas depois que o governo do estado adquiriu o hospital, né, ele comprou, o hospital começou a receber pessoas de várias partes do Brasil, né? Então as famílias levavam para lá e deixavam lá abandonadas, jogadas, né? Mudavam o nome das pessoas, jogavam os documentos fora e essas pessoas eram lá jogadas em pavilhões, em pátios, peladas, né? Passavam fome, frio. E quando estava assim o frio lá na serra, né? As pessoas sem roupa nenhuma, né? Pelada, elas se juntavam para aquecer, né? E nisso muitas morriam asfixiadas. As moças que eram levadas para lá pelas suas famílias, gente, era assim. Elas eram consideradas desajustadas pela sociedade. Então, elas ficavam grávidas antes do casamento, elas falavam o que pensavam, né? A família levava ela para lá. Ela tá nos envergonhando perante a sociedade. Então, vamos jogar lá, levar para o hospital. E quando levava essas moças para lá, elas iam grávidas, não é? A maioria. E quando chegavam lá, que tinham seus filhos, na época, as freiras que tomavam conta desse hospital pegavam seus filhos, davam para a FEBEM, levavam para a FEBEM, e muitas enfermeiras pegaram, né, muitas crianças para criar. E as mães, se fossem reclamar a falta dos filhos, as freiras achavam que elas estavam muito alteradas, né? Ah, tá reclamando? Quem manda nos filhos de você sou eu. Dá choque nela. E ela conta, né? Uma senhora conta no documentário que pegaram ela e deram choque, né? Então ela ficou mansinha, quietinha, porque não ia reclamar de novo, ia levar mais choque. Pessoas que falavam o que pensavam, a família jogavam lá. Crianças que eram arteiras, crianças que muitas vezes ficavam correndo em casa, né? E davam trabalho às mães, as mães mandavam levar para lá, né? Porque dizia que o menino era atentado. E as crianças nunca mais viam seus pais. Rasgavam os documentos, mudavam os nomes e elas sofriam lá, né? Mas aí eles eram levados para o Hospital de Oliveira e lá era um depósito de crianças. Até crianças que nasciam com alguma deficiência, gente, os pais achavam que era vergonha, né? Ter um filho daquele jeito e mandavam jogar o filho lá nesse depósito. O depósito, que era o Hospital de Oliveiras, quando fechava, as pessoas pegavam essas crianças e mudavam de depósito. Então mostra tudo isso no documentário. Pessoas que falavam o que pensavam. Moças que engravidavam antes do casamento. Moças que não queriam casar, queriam ficar solteiras. Que às vezes o pai arranjava um pretendente para a moça não gostava daquele pretendente, ela não queria casar. O pai achava que era uma vergonha ter uma moça sem casar daquela idade, que antigamente casava com 12, 13 anos. Pegava a moça e jogava para lá. Não é? Eu tinha o hábito de chamar as pessoas de meu trenzinho doidinho. Né? Meu trenzinho doidinho, doidinho, doidinho. Mas eu não sabia, gente, que o termo trem doido, que em Minas usa muito isso, né? Ah, meu trem doido, meu trem doido. Eu não sabia que esse termo trem doido era do trem que levava, eram vagões, né? Que passavam na cidade de Barbacena abarrotado de gente, de pessoas que não tinham problema nenhum de transtorno mental e eram levadas porque eram um problema para a sociedade, porque eram inadequadas, elas eram consideradas inadequadas para a sociedade. As pessoas morriam lá, os seus corpos eram depositados em terrenos, né? Jogavam todos assim, foram mais de 60 mil pessoas que morreram lá. Jogavam os corpos numa caçamba, aí jogavam no terreno, né? A caçamba chegava lá e jogava, isso está falando no documentário, jogava lá no terreno, e a terra já não comportava mais aqueles corpos, já não estava dando conta, porque era muito corpo, né? Então, pegava aquelas pessoas e aquilo dava aquele cheiro, né? E a cidade reclamava, o pessoal da cidade. Então, o que eles fizeram? Dissolviam as pessoas que morriam em ácido. Porque era muita gente morrendo. E muitos corpos foram vendidos para a Universidade de Medicina de Minas Gerais e de várias partes do Brasil.
Então, vejam vocês como que era uma pessoa falar o que pensava, o que acontecia com ela. Eu estou contando isso porque tive relatos de pessoas, 3 pessoas, 2 antes de ontem e uma pessoa ontem me falou do que ela sofreu com a mãe dela porque ela engravidou antes do casamento. Ela engravidou e ela sofreu muito com a mãe dela, passou horrores e disse que era uma história grande que depois ela me contava. Já outra pessoa me contou que sofreu muito com a avó, né? Sofreu horrores com a avó. E depois que ela foi morar com o pai dela, ela achou que o sofrimento dela tinha acabado, foi aí que o calvário dela começou, quando ela foi morar com o pai. Ela tem traumas, né? Essa senhora tem traumas, essa moça tenta não falar do assunto, nem não falar não, ela tenta não pensar, né? Ela me contou, mas ela tenta não pensar, porque para ela a mãe dela tem um problema mental, para fazer o que ela fez com a filha, né? Mas dá para entender, tipo assim, como ela gosta de ver documentário, né? Ela falou que pediu o CD do Hélio Couto e que não teve como ela dar o play, porque não apareceu, né? O programa lá que toca música, né? Então não tem onde ela dar o play. E ela foi tentar outro CD, também não apareceu. O Windows Media Play, né? Aí ela... E eu perguntei pra ela se ela não ouve música, né? Pra ver que não tinha um play. Ela disse que não, que ela só gosta mais de documentário e quando escuta música é pelo YouTube. Então, como ela me contou tudo por alto, né, mais ou menos, o que aconteceu com ela, né? Então eu pensei no Holocausto Brasileiro, eu pensei, vou falar para ela sobre esse documentário, porque ela gosta de ver documentário. E quem sabe assim dá para ela compreender mais ou menos a época que a mãe dela viveu, né? Porque é uma coisa difícil da gente entender, mas na nossa época a gente não tem esse problema, né? Quer dizer, tem se a gente se deixar levar, né, gente? Porque eu tenho mãe, né? Minha mãe ainda é viva, mas pronto, tem marido, né? E as pessoas ainda têm aquela mente, né, de antigamente. Então, se a gente deixasse levar, né? Tem. Muitas pessoas estão aí que ainda acreditam que elas não podem ser elas mesmas, né? Acreditam que elas têm que dar satisfação. Dá para entender quando uma pessoa dessa tem depressão? Às vezes eu falo assim, olha, gente, sejam vocês. Por mais que eu fale, né? Depois de escutar uma história dessa que eu escutei, né? As 3 histórias, e depois de ver o que aconteceu no Brasil, né? No Hospital Colônia, o que as famílias faziam porque as pessoas eram consideradas desajustadas, porque o bonito para a sociedade era se comportar de uma maneira. Se a pessoa não se comportava, falava o que pensava, e era contra o que a sociedade queria, né? Achava bonito, então manda para colônia. E não queremos mais saber dela, porque ela é uma vergonha para a família. Então, eu resolvi falar sobre isso, né, para vocês. E vocês pesquisem, Holocausto Brasileiro. Tem o livro, né, da Daniela Arbex e tem o documentário do livro. E também tem um filme chamado Em Nome da Razão. Eu pedi para ela ver esse documentário, né, para ela ver que horror. Que por mais que ela tenha passado, não que tenha sido fácil, eu sei que não foi. Mas já pensou? Ela não foi levada para lá. Graças a Deus que não foi, né, gente? A minha mãe também não foi, mas minha mãe teve um irmão que foi levado para lá. Porque eu lembro que eu era pequena, eu lembro da minha mãe falando, olha, eu tenho um irmão que foi para Barbacena. Aí ele tinha problema, e aí mandamos ele para lá, né? Ele foi para lá e morreu lá e ninguém nunca ficou sabendo. Eu estou morando em Portugal, minha mãe está no Brasil. Mas se eu chegasse perto da minha mãe hoje, eu ia mostrar para ela isso, que aconteceu com o irmão dela, e que ela nunca ficou sabendo. Dá para entender por que a minha mãe preferiu ficar casada, sofrendo, né? Se meu pai tivesse aceitado e não tivesse sido separado dela, ela estava casada até hoje, né? Quer dizer, ele morreu, né? Mas pelo menos até ele morrer, ela estava casada. E todo mundo ia falar, ai, que casal, que feliz, né? Aí ia falar, minha mãe viveu com meu pai até a morte, separou. Mas porque foi feliz? Não. Viveu porque tinha medo da sociedade. E foi o que aconteceu com nossos avós. Porque se naquele tempo não ia falar em divórcio, como é que a avó ia separar? Porque coitada das nossas avós, né? Porque mulher naquela época nem voz não tinha. Depois que passa tantos anos, aí é fácil falar, já passou mesmo, né? A pessoa já está velha, né? Muitos já morreram. Que nem meu avô e minha avó já morreram, né? E eles não separaram. Mas vai saber o que eles passaram, né?
Tinha que dar satisfação à sociedade. Então, o que eu queria falar para vocês era o seguinte. Essas pessoas estão ouvindo o CD do Hélio Couto, gente, e elas estão sentindo que estão limpando essas mágoas, essas crenças. Eu não ia falar de CD, mas elas, por causa do CD, vieram falar comigo, né? O que elas estão sentindo, a catarse. E quem tem esse trauma está tendo a mesma reação, a mesma catarse. Elas choram, lembram de coisas que passaram. Uma pessoa me disse que ela estava tomando banho e que a água caindo e ela sentindo aquela voz no coração dela dizendo: você não precisa mais dessa mágoa, como se a água estivesse levando tudo para o ralo, né? Então isso é uma coisa fantástica. Quem pensa e quem fala que CD, eu vibro sem CD, são pessoas, né, ainda bem que são mais novas, não passaram por esses traumas, precisam mesmo é vibrar, aprender a vibrar para adquirir o que querem. Mas fiquem sabendo, gente, que muitas das pessoas que escrevem para o Hélio, e tem gente que tem casa, carro, apartamento, não está querendo casa, carro, apartamento, não, porque já tem. Estão querendo limpar esses traumas, são pessoas que estão com depressão, são pessoas que estão sofrendo igual essas que me falaram, não é? Então, cada dia que passa, estão melhorando suas vidas, buscando limpar isso, porque é isso que está empatando a pessoa de viver e ter uma vida satisfatória. Porque tem o dinheiro, tem a casa, tem o carro e apartamento, mas não tem a paz interior, não é? Eu vou ficando por aqui. Eu só queria falar um pouco disso por causa desse relato que eu tive, por causa do Holocausto Brasileiro que eu vi, o documentário. Quem tiver interessado, procure e assista. Porque não é coisa bonita de se ver, não, tá? E choca. Choca e dá vergonha de ser brasileiro, porque como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso, gente? Como é que eu pego uma filha minha e jogo num manicômio, num sanatório e não quero ver mais só porque ela fala o que ela pensa? O filho meu nasce com problema, como é que eu vou jogar num lugar desse, gente? Para morrer lá, ser enterrado de qualquer jeito, e a pessoa ainda muda de cidade, de casa, para não ter mais notícia do que aconteceu? Uma mulher estava contando que ela foi para lá grávida. As freiras tomavam conta naquela época, né? E aí, quando a criança nasceu, mandou para a FEBEM. Quando ela foi visitar o filho, no berçário, a freira falou que o filho tinha ido para a FEBEM. Então ela falou, com autorização de quem? A mulher conta isso, a senhora conta isso no comentário. Como é que a senhora pega meu filho e manda para a FEBEM? Com autorização de quem? A freira falou, quem manda nele sou eu não preciso da sua autorização. E você está muito alterada, dá choque nela, e deu choque na mulher, e ela ficou mansinha, caladinha, senão ia mandar ela para outro lugar. Ela ficou quieta sem o filho. 40 anos depois, o filho encontrou ela. E muitos morreram lá que ninguém nunca soube. Outra nasceu o filho, muitas enfermeiras, né, pegaram para cuidar de algumas crianças, para criar, registraram. E aí a criança foi lá com a enfermeira um dia, a menina já era mocinha, e viu a mãe jogada e não sabia que era a mãe dela. A mãe lá pelada, jogada no pátio, maltratada, com fome, com frio. E a menina vendo, olhando para a mãe, sem saber que era a mãe dela. Depois de muito tempo é que a mãe, né, a mãe adotiva, né, que era enfermeira, caía em contradição, né, em algumas informações, quando ela perguntava como é que foi o parto, disse que ela falava que era cesariana, depois um dia, passaram anos, ela falou que foi normal. E aí ela foi mexendo, aí descobriu que ela olhando o computador, a mãezinha dela lá, jogada naquele pátio. Gente, eu falo isso, meu coração dói. E ela vendo a mãe dela chorando, cantando, e ela tinha visto e não sabia que era mãe, e a mãe morreu como indigente. Ô, gente, isso é triste. Ó, vocês vão lutar pelo que vocês querem. Vocês não ficam obedecendo ninguém, não. Se não é uma coisa que vai prejudicar ninguém, e é vocês lutando pelos seus sonhos, são vocês lutando por aquilo que vocês acreditam, vocês vão atrás dos seus sonhos.